Olá, tudo bem? Este é um vídeo de treinamento do equipamento SurgeTest, equipamento portátil da LHF, montado numa maleta extremamente robusta e leve, que permite que o operador realize ensaios em campo, sejam em oficinas ou até mesmo na planta do cliente final. Equipamento já pronto para operação, acompanha manual de usuário e também os periféricos, cabos de medição, sendo eles 3 cabos positivos e um cabo de retorno, cabo de alimentação e bolsa para transporte dos cabos. O equipamento já vem com aviso em relação à não utilização da bolsa na parte interna da maleta, pela questão de risco de quebra da tela touchscreen que existe no mesmo. Essa tela é uma tela de 10 polegadas, acompanha logo abaixo o botão de Power, que energiza o computador interno, o LED de indicação da energização do computador, tomada de alimentação, porta I/O para periféricos externos, dentre eles ponteiras de medição, pedaleiras de segurança, LED status, botão de stop, botão de start para a operação do teste e as portas USB e Ethernet provenientes do computador interno embarcado. Ao lado, nós podemos ver os 4 conectores, sendo eles 3 positivos, S1, S2, S3, e o S4, que é o retorno do cabo que nós faremos a conexão depois. Logo acima, existe o ponto de calibração. Esse ponto vem lacrado com um elemento de segurança. Indica-se que sempre realizem um ensaio com esse elemento de segurança posicionado conforme é entregue para o cliente, pela questão de que esse ponto não será utilizado durante a medição em campo ou de qualquer situação, e será utilizado somente para calibração diretamente com o laboratório credenciado. Logo atrás temos a membrana. Essa membrana tem uma indicação breve das conexões dos cabos, simulando conexões para 3 cabos no modelo estrela, 3 cabos numa ligação delta, né, que são as mais comuns para 3 cabos, e aqui temos a mais comum para 6 cabos. Então, lembrando, o nosso equipamento possui 4 cabos. Numa ligação de 6 cabos, 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6, solicita-se que faça a interconexão entre o cabo 4, 5 e 6 diretamente com com o nosso ponto de medição S4, que é o retorno. Ou, ainda o mais indicado é que se faça, além da interconexão, também a interconexão com a carcaça do equipamento, para que, durante o teste, a gente faça a análise não somente das espiras, das bobinas e das fases, mas também fases em relação à carcaça. A gente vai explicar um pouco mais logo adiante nesse vídeo, quando a gente fizer a conexão prática do motor, da peça que está sendo testada em relação ao SurgeTest. Falando um pouco sobre o equipamento SurgeTest, para que ele serve, ele é um equipamento que vai fazer a análise do bobinado em relação às espiras e o isolamento que existe entre elas. Então, ele é uma ferramenta analítica que avalia o circuito RLC. Então, ele avalia a resistência, indutância e capacitância. Neste caso, estamos falando de o bobinado em si, que vai gerar indutância, o comprimento daquela bobina, daquele fio que foi utilizado, a bitola desse fio, né? Então a gente está falando da resistência dele, bem como soldas. Se você tem um caso de solda fria, por exemplo, você vai acabar gerando uma resistência maior naquele circuito, vai impactar na resposta que a gente vai adquirir aqui. Então, como o equipamento funciona? Ele tem internamente uma fonte de alta tensão. Essa fonte de alta tensão carrega um banco de capacitor. Esse capacitor armazena uma energia e essa energia é descarregada em cima do bobinado. Nessa descarga ocorre um efeito que é a troca de energia entre o L e o C interno do equipamento, ou seja, capacitor e indutor, e essa troca de energia ela é monitorada durante a troca em si com um osciloscópio que está conectado diretamente em cima da carga durante esse teste. Então, todo o ensaio que a gente vai em seguida fazer aqui é baseado nesse conceito. E através desse conceito, nós conseguimos identificar falhas de isolamento entre espiras, que é o objetivo principal do equipamento. Então, um curto entre espiras somente a ferramenta SurgeTest consegue identificar. Curto entre fases, curto fase massa, diferença de resistências de bobinas, diferença de resistências por conta de soldas mal feitas,
problemas em relação ao aperto dos conectores, dos parafusos, das porcas externas que alimentam o motor, bem como problemas no ferro magnético do mesmo. Então a gente tem a resistência que a gente comentou, a indutância, que é a bobina em relação ao núcleo. Então, se o núcleo tem algum problema, o que é o núcleo? As chapas de silício que estão inseridas dentro deste motor. Então, se houver qualquer problema relacionado a essas chapas de silício, a gente vai acabar identificando pela variação na indutância correspondente do circuito quando aplicado esse surto. E quando a gente adquire essa resposta, a gente tem uma variação na resposta trifásica, caso a gente compare uma fase com a outra, similar ao que a gente vai fazer aqui no equipamento. Então a gente vai entender um pouco mais adiante, mas o conceito geral do equipamento é esse, e os objetivos deles são principalmente a identificação desse curto-circuito, e é importante comentar que ele é uma ferramenta extremamente importante para uma análise preventiva. Por quê? O curto-circuito entre espiras o curto-circuito entre espiras ele é uma característica de uma queima da máquina, mas é uma característica inicial dessa queima. Então ele é um comportamento intermitente que vai ocorrendo durante a operação dos motores, das máquinas, e esse problema ao longo do tempo vai sendo maximizado e resultando depois numa queima prematura dessa máquina. Então, se você identifica essa falha numa fase inicial, que é o objetivo do equipamento de surge teste, você tem uma chance muito grande de fazer um reparo da máquina ao invés de um rebobinamento completo. Partindo agora para a parte de alimentação do equipamento e conexão dos cabos, nós podemos fazer alimentação do equipamento. Lembrando que o equipamento ele é bivolt automático, então ele opera em tensões de 100 volts a 240 volts em frequências de 50 ou 60 Hz. Você não precisa ter esse cuidado, basta você alimentar dentro dessa frequência, dessa tensão, está tudo certo. Fazendo a conexão, alimentação principal do equipamento, é importante frisar também, além do aviso aqui, que a alimentação precisa estar conectada num sistema de aterramento. Isso é um requisito para a operação do equipamento. É também um requisito operacional em modelos de 15 kV. Né? Então, acabamos não explicando um pouco sobre os modelos que a gente dispõe. Hoje dispomos do modelo de 4 kV e 15 kV. São duas versões. Cada modelo atende diferentes nichos de mercado, vamos pensar assim. Né? Então, depois a gente vai falar um pouco mais sobre as normas, mas os ensaios do teste geralmente são realizados com 2 vezes a tensão nominal da bobina sob testes mais 1000 volts, de acordo com a norma europeia ESA R100 de 2015. Porém, você pode aplicar outras normativas, existem outras 2 que regem o ensaio de surge teste, e de acordo com a sua demanda você pode analisar qual normativa que você vai precisar atender. O equipamento está compatível para você utilizar qualquer uma delas, desde que seja necessário. Então, no modelo de 4 kV, particularmente não existe um monitoramento do sistema de aterramento, mas é necessário que você sempre verifique se existe esse sistema de aterramento para que haja uma garantia da segurança operacional do equipamento, bem como a segurança do operador que está realizando o ensaio com o mesmo. Então, alimentação bivolt automática de 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz, mas sempre com o aterramento conectado na alimentação do equipamento. Feita a alimentação, você tem uma chave geral. Essa chave geral vai indicar que existe a tensão necessária para a alimentação da máquina. E logo acima nós temos o botão Power. Esse botão Power vai energizar a parte do computador interno do equipamento. Então, a partir do momento que você pressiona, ele liga aqui o LED de indicação do Power On. Durante esse processo, nós aguardamos aqui que a energização seja concluída. É importante frisar, ele possui um computador interno. Esse computador interno ele está com o Windows instalado. Esse Windows já vem licenciado aqui para vocês. A licença fica geralmente aqui nesse ponto. Ao lado nós temos o certificado de calibração do equipamento. Esse QR Code já leva você direto para o resultado do certificado. E aqui informações do número de série e versão do seu equipamento. Então qualquer uma dessas informações pode ser encontrada nesse local. Durante a energização do equipamento, você precisa aguardar que o Windows execute a energização completa dele. E o passo de desligamento que nós mostraremos adiante também exige que você aguarde o desligamento completo do computador. Isso é uma questão de segurança também operacional do equipamento. Então é importante que você sempre aguarde esses períodos para que ele desenergize completamente o computador, para que não haja nenhum corrompimento das informações armazenadas aqui internamente. Então, o equipamento ele é constituído desse computador, uma tela touch de 10 polegadas. Aqui
nessa parte da direita fica a parte de controle aqui embaixo dessa tampa. Então aqui existirão componentes de comunicação com o computador, osciloscópios e outros equipamentos de medição. E na parte esquerda fica a parte de potência, essa parte mais alta aqui. Então aqui estará a fonte de alta tensão, relés de comutação, banco de capacitor e as saídas já diretamente para conexão aqui com os cabos. A gente explicou antes, né, é importante frisar, faça a conexão dos cabos de acordo com a nomenclatura deles, bem como durante a inserção, certifique de que o cabo atinge aqui o limite inferior da base. Após a energização do equipamento, ele já entrará automaticamente no software de ensaios de surge teste, como vocês podem ver aqui. Esse software vai abrir automaticamente, ele é um aplicativo dentro do Windows, né? Então, se você precisar utilizar periféricos de computador, você pode utilizar também, sejam eles mouse e teclado sem fio, impressoras, né, usando nas portas digitais, bem como fazer a conexão com a rede de internet via cabo Ethernet ou via Wi-Fi pelo próprio sistema operacional Windows, né? Então ele já tem uma antena interna que permite você fazer essa conexão com a rede internet. Partindo agora para a etapa de conexão dos cabos do equipamento com o motor sob teste, motor, gerador ou qualquer tipo de bobinado, temos aqui um exemplo de um motor trifásico, 6 cabos, com uma conexão já previamente feita para um estrela. Então, conforme explicado anteriormente, quando acessível esse ponto, de preferência, faremos a conexão seguindo o exemplo da tabela presente do lado na tampa do equipamento. Aqui, os cabos positivos serão conectados diretamente nas fases RST. Então, conectamos os três conectados. E como nós temos esse ponto acessível, nós podemos conectar o nosso retorno diretamente aqui neste ponto, interligando com o ponto de aterramento da carcaça do motor. Isso faz com que nós tenhamos o retorno de todas as bobinas individualmente e também a referência da carcaça para identificação de curtos-circuitos para a massa. Feita essa conexão, similar ao que nós temos aqui na nossa membrana de exemplo, então aqui você pode seguir exatamente a mesma conexão que nós acabamos de fazer na prática. Fizemos a interconexão com o ponto estrela, conectamos com o ponto 4 e interligamos com o aterramento. Seguindo essa interface, nós passaremos para o software para fazer a configuração do ensaio. Iniciando agora a configuração no software, após a abertura do software de forma automática, ele virá para essa tela de testes comum. Indica-se que, sempre que possível, utilizem a tela de teste rápido. Essa tela permite que você faça a configuração de forma rápida e precisa do seu ensaio. Basta que você configure A, o tipo de ligação, B, o tipo e a taxa de aquisição e C, a tensão aplicada no ensaio. Sendo que o símbolo inicialmente de estrela corresponde a uma ligação 3 cabos, sejam eles estrela ou triângulo. E o próximo corresponde a uma ligação 6 cabos, aquela na qual nós realizamos a configuração anteriormente no motor sob testes. Deixando então na ligação 6 cabos, que corresponde ao motor que estamos testando neste momento, passamos então para a segunda configuração. Esta configuração permite que você ajuste a taxa de aquisição. O que é a taxa de aquisição? A taxa de aquisição é o ajuste da resposta dentro desta área gráfica. Vocês irão visualizar esse autoajuste de forma automática em seguida. Basta que você selecione e inicialmente ele já vem selecionado a opção de Auto Set habilitado. Então ele fica azulzinho, como vocês podem perceber aqui no vídeo. Dessa forma o equipamento fará o ajuste de forma automática para vocês. E ao lado nós temos a tensão de testes. Depois nós podemos anexar aqui no vídeo uma tabela que indica a questão de teste ou de tensões de testes aplicáveis para cada situação, mas basicamente a regra diz que você deve aplicar 2 vezes a tensão nominal mais 1000 volts no teste de surge teste ou até mesmo ensaios de high pot, que nós podemos falar em outro vídeo. A configuração, basta que você selecione o campo, ele abrirá esta tela de configuração da tensão setável. Você pode
utilizar o elemento de backspace para para apagar o valor final ou o botão de clear para apagar todo o valor da tela. Em seguida, você pode inserir o valor de tensão conforme norma, conforme orientado anteriormente. Então, neste caso, temos um motor de 380 volts, 2 vezes 380 temos 760, mais 1000 volts, 1760. Então, este é o valor que eu irei inserir aqui na tela. Inserido o valor, você pode clicar em Enter para ele salvar o valor aqui na tela de configuração. Feita a configuração das 3 etapas, o seu ensaio pode ser iniciado. Como que se inicia o ensaio? Você possui um botão Start digital aqui na tela do próprio software, ou existe também o botão físico, que vocês podem observar aqui na parte inferior do equipamento. Vou mostrar aqui para vocês. Então, temos o botão Start, temos o botão Stop e o LED de status que está branco nesse momento. Então, esse LED de status também é importante comentar. Ele sempre vai informar o status atual do equipamento, sendo branco pronto para a realização de ensaios, amarelo em teste, vermelho teste reprovado e verde teste aprovado. Então, para iniciar o ensaio, eu posso tanto iniciar através do botão digital quanto do botão físico presente no equipamento. Lembrando que a primeira etapa do ensaio será o autoajuste, que ele fará de forma automática desde que esteja habilitado a opção conforme nós mostramos anteriormente aqui. Só ajustar aqui a câmera. Então, aqui nós deixamos já previamente habilitado o autoajuste e através desse processo nós podemos iniciar o teste, seja no botão físico ou no botão digital presente aqui no cantinho da tela. Então, clicou uma vez, ele vai energizar a saída, vai apresentar aqui um sinal de um LED, de um raiozinho ligado, e a partir desse momento o LED amarelo da frontal do equipamento também está habilitado, indicando que existe uma alta tensão na saída do equipamento. Vocês puderam perceber que ele fez a varredura aqui do outset, né? Vou habilitar aqui novamente só para a gente visualizar juntos. Então, posso habilitar quantas vezes eu quiser, tá? Eu posso verificar se realmente o outset foi enquadrado corretamente. Esse é um caso que ele não conseguiu fazer o enquadramento automaticamente. É até interessante para efeito de treinamento que a gente fale sobre essa etapa. Em casos onde nós temos uma alta indutância ou casos onde você tem uma máquina com um rotor inserido dentro do estator, o equipamento pode, devido à resposta em frequência, não conseguir encontrar automaticamente a melhor taxa para o seu ensaio. Este caso acontece somente nessas situações que eu expliquei. Quando você faz um ensaio em estator bobinado, sem rotor inserido e com uma indutância não tão alta, você consegue que o equipamento faça a varredura e encontre a melhor taxa de aquisição para o seu processo de forma automática. Aqui, ele fez todo o processo, vou pedir para ele fazer novamente. Ele sempre vai iniciar de uma taxa maior, uma taxa de aquisição de 200 milhões de aquisições por segundo, e vem fazendo essa varredura e trazendo a taxa para a taxa inferior, que seria a taxa de 0,5 a menor. Tá? Qual que é o objetivo do ajuste gráfico? É que a gente traga todo o seno dentro do gráfico de forma que não seja cortada a parte da informação e de forma que ele apareça. Qual é o primeiro requisito que se tem quando a gente fala de análise de surteste? Que a gente tenha, aqui você pode observar o gráfico, o eixo de tensão aplicada e aqui é o eixo de tempo. Então, o que a gente está avaliando? Uma troca de energia em relação ao tempo. Para a gente observar que existe uma troca, eu tenho que ter, em algum momento, uma passagem por zero. Né? Então, aqui ele deu a descarga do capacitor e essa descarga ela veio até o final do gráfico, mas o zero está aqui nessa linha, ó, vocês podem ver. Né? Então, aqui eu não estou analisando nada. Né? Então, nessa taxa que ele parou aqui, por conta de ser um motor com rotor inserido, ele parou numa taxa que não é ideal. Então, eventualmente, ele vai mostrar uma mensagem dizendo que não identificou a taxa, ou ele pode simplesmente não encontrar
a melhor taxa e você, operador, precisa defini-la manualmente. Como que eu faço isso? Vou habilitar novamente para a gente visualizar aqui e vocês têm que ter em mente essa observação que eu fiz antes. Você precisa ter uma passagem por zero, primeiro ponto, e que a gente identifique toda a resposta dentro do gráfico. Então, vamos lá. Então, aqui ele vai dar a taxa de 200 MB inicialmente, taxa de 100, taxa de 40, taxa de 20, e você consegue ver que ele tem uma passagem por zero. Então, a partir do momento que toda essa forma de onda aqui ela apresenta dentro do gráfico todo o decaimento daquela energia, é a taxa ideal que você deveria utilizar. Então, neste caso, vamos fazer novamente aqui, só para vocês visualizarem. Esse é um ponto muito importante, tá? Por isso que a gente frisa bastante nessa etapa. Vocês precisam entender isso, tá? Então, aqui, ó, passou por zero. E aqui ele está descarregando energia. Ó. A partir daqui ele já descarregou toda a energia, tá vendo? Então, aqui ele está zerando. Então, a taxa que a gente viu ali é uma taxa em torno de 2,5 a 5 megasamples por segundo. Tá? Então, eu posso manualmente vir aqui e ajustar essa taxa próximo daquela que a gente visualizou como sendo a melhor. Tá? Feito essa etapa, seja de forma automática, seja de forma manual, ele vai automaticamente desabilitar aqui o Autoset. Ou seja, ele está aguardando aqui agora que você dê o Start para ele fazer a comparação das três fases. Tá? Então, dou o Start, seja no botão físico ou digital, ele vai começar a fazer aqui a comparação das três fases, primeira, segunda e terceira. Este é um caso onde nós temos um curto-circuito simulado, tá? Então ele tem um curto-circuito em uma das fases, você pode observar que nós temos a passagem por zero aqui nessas fases, ele tem um pico de tensão e tem uma troca de energia aqui com os capacitores internos. Então é isso que se espera, tá? Que a gente tenha esse pico inicial, que a gente tenha uma troca de energia, que toda a resposta fique enquadrada dentro do gráfico. Você pode visualizar que aqui ele zerou, e a partir da hora que zera, ele não tem mais informação aqui para a gente demonstrar. Então, aquele enquadramento que a gente fez da taxa de aquisição é para mostrar essa resposta aqui. Ó. Então, o objetivo é esse, e o objetivo do equipamento é identificar essa falha que a gente está vendo aqui. A gente pode, inclusive, identificar qual é a fase que está dando a falha. Né? Então, clicando aqui na tabela da direita, a gente tem a resposta da fase 1 e 4, ou seja, fase R, fase 2 e 5, você pode ver que as duas são bem similares, né? Uma em relação à outra, praticamente não muda na tela. E a 3 e 6 fica evidente aqui a questão do curto-circuito. Por que é um curto-circuito? Então, lembrando, a gente está aplicando 1760 volts. Quando ele tenta aplicar o 1760 volts, ele já entra em curto-circuito, ou seja, a tensão não consegue ser imposta pelo equipamento por conta de um curto-circuito, né? Lembrando da regrinha de ouro, quando a gente tem um curto-circuito, a tensão tende a zero e a corrente tende ao infinito, nesse caso aqui limitado aos 800 amperes do equipamento instantâneo. E aqui a gente não tem troca de energia, né? Até ele passou pelo zero, mas ele já descarregou de forma abrupta a energia, configurando aqui uma questão de curto-circuito em relação a essa bobina, né? Então a gente tem um curto-circuito praticamente franco aqui, né? Depois a gente pode até compartilhar aqui as tabelinhas que estão presentes no manual do equipamento. Nessas tabelas vocês podem avaliar algumas características de falha que são previamente conhecidas, como curto entre espiras, curto entre fases, curto entre fase e massa, diferente de resistências. Então existe toda uma análise a qual nós não podemos nos aprofundar muito nesse vídeo, senão fica muito extenso. Mas é importante também frisar que a LHF oferece a opção do treinamento online com uma taxa adicional ou treinamento presencial com uma taxa adicional também. Então vocês podem ficar bem à vontade para explorar essas opções e dentro dessas opções nós iremos abranger, falar mais profundamente sobre as ferramentas de análise. Mas basicamente, nós estamos analisando aqui por dois parâmetros, frequência e área. Você pode perceber que os dois estão reprovados. Então, qual é o limite aqui? Existe um limite que é um conceito de mercado. A norma ela vai falar que o máximo admissível de análise em relação aos parâmetros deve ser definido entre o rebobinador, manutentor e o fabricante da máquina em questão. Então, como um conceito de mercado, todos os fabricantes que já são clientes nossos, em território nacional ou até mesmo fora, acabam considerando o parâmetro de 10% como um parâmetro admissível para um ensaio de surge teste. Ou seja, a gente
tolera uma diferença de até 10% uma fase em relação à outra. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então aqui existe uma legenda, vocês podem clicar aqui no cantinho da legenda, vir aqui em Color, e selecionar uma cor para cada linha que a gente vai ver aqui na tela. Então isso aqui é uma ferramenta interessante para a gente fazer a análise, análise gráfica desse resultado, a fim de determinar qual é o tipo de falha e qual fase que está ocorrendo. Agora ficou bem evidente, né? Aqui a gente tem 1,4 azul, 2,5 vermelha e 3,6 amarelo. Então essa falha aqui é uma falha característica de curto franco, tá? Lá no manual vai explicar um pouco mais sobre isso. E aqui a gente pode também manipular o gráfico, caso vocês queiram. Tem as ferramentas aqui de zoom. Então você pode usar essa primeira caixinha para você dar um zoom em determinada área, né? Você pode ver que a gente tem aqui a resposta verde, vermelha, amarela e uma branca. O que é essa branca, Alisson? Aqui a gente tem a questão da legenda, né? Então a gente tem os testes de 1 a 6 e aqui seria o padrão, ou melhor, a média, desculpa. Então o que é a média? A média é a média das 3 respostas. Então a gente tem 2 respostas que estão sobrepostas, com uma pequena variação, e a gente tem uma resposta extremamente diferente, distante das outras. Então essa média é o equivalente das 3. O que ele vai fazer? Ele compara essa média em relação à resposta mais distante e define esses percentuais. Então, nesse caso aqui, a gente tem 29% de frequência e 81% de área. Lembrando, 10% é admissível. Então, a gente está muito distante do que é admissível. Feito isso, o equipamento, através dessa análise, reprovou automaticamente aqui o ensaio. Então, o equipamento faz toda a análise para você de forma digital, entrega para você o resultado, aprovado ou reprovado, e cabe ao operador fazer a configuração correta aqui, né, conforme explicado, fazer a análise gráfica caso seja necessário, e caso ele tenha o intuito de gerar um relatório, o equipamento já permite que gere esse relatório de forma automatizada. Basta você clicar aqui no botão de inserir dados, inserir aqui as informações de carcaça, nome de série, operador, observações, potência, rotação, tensão, corrente. Ou, se você preferir, você pode clicar em OK, não inserir nenhum dado aqui, você pode também inserir um dado rápido aqui em cima. Então ele nomeia aqui como cliente, mas é um dado genérico, você pode nomear com a OS da máquina, por exemplo. Vou botar aqui uma OS só de exemplo, para vocês entenderem. OS 3370 aqui. Feito isso, essa caixa de diálogo, vocês já viram que a gente utilizou antes para definir a tensão, ela vai abrir em diferentes formatos, mas sempre que ela abrir, para fechar ela e salvar o dado, você clica no Enter. Clicou, salvou o dado lá em cima, basta você clicar agora em OK, né, nesse botãozinho aqui do lado, para ele gerar o relatório. Então ele vai agora gerar um relatório em PDF para a gente, de forma automática. Vocês vão poder visualizar ele aqui em seguida. Esse relatório ele vai salvar já numa pasta aqui no Windows do equipamento, na área de trabalho dele. A gente pode até mostrar o diretório depois, mas ele fica numa pasta nomeada como relatórios, diretamente na área de trabalho, bem fácil de utilizar, bem fácil de achar. Durante a geração de relatório, indica-se que não utilizem as funções do computador, pois ele utiliza bastante poder de processamento para gerar esse relatório. Então aqui ele está abrindo agora o relatório para a gente. Esse aqui é um relatório já formatado em PDF. Aqui está com a logomarca da nossa empresa, mas essa logomarca aqui pode ser substituída pela logomarca da sua empresa. Ele permite ainda que coloque outra logomarca aqui do lado, caso vocês tenham necessidade de colocar duas. Aqui ele vai te dar as informações gerais do ensaio. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a referência que a gente botou lá, né, o S3370. O item, tá, naquela tela que a gente está utilizando, que é a tela de teste rápido, ele nomeia os dois itens com dois nomes diferentes. Então, lembrando, tem um item que é o de 6 cabos e tem um item que é de 3 cabos, estrela ou triângulo. O item de 6 cabos ele nomeia como FE, que é o que a gente está vendo aqui, FE, FE. Então, se fosse um item, um motor de 3 cabos, seria FT. Aí você configuraria lá no botãozinho e ele nomearia aqui como FT, ok? Aqui ele vai dar um número sequencial, número 3, a data e a hora da realização do ensaio, não da emissão do relatório, e os campos que a gente não preencheu, mas poderiam ser preenchidos. Operador, observações, os dados do item, número de série, potência, tensão, corrente, rotação, carcaça, e aqui ele vai dar o resumo dos resultados. Aqui é interessante. Então o que ele fez?
Ele nomeou como comparativo, que é o ensaio que ele realizou, né? Ele comparou a 1,4 com a 2,5 e a 3,6 através do gráfico, aplicou 1.760 volts e deu um resultado aqui de não ok. Tá? Então, o que ele fez? Ele avaliou esses parâmetros aqui. Ó, né? Então, lembrando, naquela tela estavam habilitados área e frequência, ó, 10% entre parênteses, e ele mediu 81 e 29. Esses outros dois parâmetros não estão habilitados neste momento, mas eles podem ser habilitados de acordo com a necessidade do cliente. Lembrando, é importante que vocês façam também as opções de treinamentos online e presencial com o engenheiro para que a gente abranja um pouco mais sobre esses parâmetros e a forma analítica ali do gráfico, para que vocês tenham um aproveitamento muito maior da ferramenta que está sendo adquirida. E aqui a gente tem a composição gráfica, né? O mesmo gráfico que a gente viu lá na tela de testes. Então a gente tem aqui o impulso negativo, que é a descarga do capacitor, a troca de energia, novamente uma carga do capacitor e a troca de energia. Então, essa descarga aqui representa a assinatura de cada fase, seria o M4, 2, 5, 3, 6, conforme a legenda, e essa assinatura representa a saúde daquele bobinado, né? Então, se aquele bobinado está em perfeitas condições, seja em termos de resistência, indutância e capacitância, ou seja, que ele não tenha nenhuma variação de resistência, nenhum problema no ferro magnético, nenhum desposicionamento mecânico do rotor no caso de motores ou geradores montados com rotor, e nenhum problema capacitivo ali em relação à bobina que está sendo testada, as três formas de ondas deveriam convergir uma sobre a outra, similar ao que a gente está vendo aqui das duas do exemplo. Tá? Não é o caso, nós temos aqui uma divergência muito grande, um curto-circuito, e esse curto-circuito é que gerou essa reprovação automática que a gente pode visualizar aqui no relatório. Então esse relatório está salvo na área de trabalho, você pode também fazer o download dele aqui direto pelo navegador, né? Você pode usar pendrive também, HD externo. Lembre-se que ele é um computador e possui todas as ferramentas de um computador, então você pode usar esses periféricos externos sem problema nenhum. Esse é um modo de você gerar o relatório. Caso você não tenha gerado o relatório e queira gerar posteriormente, você tem aqui outros botões, outros menus aqui na parte superior. Então aqui a gente tem o menu de relatório. Nesse menu você pode buscar o item através da nomenclatura dele, caso você saiba a nomenclatura dele, né? Então FT, ou se você deixar em branco e clicar na lupinha, ele vai buscar todos que já foram testados. Então lembrando, FT 3 cabos, FE 6 cabos. A gente está testando 6 cabos. Então vai ter o item, o lote, dentro do lote os ensaios que foram realizados. Então, data e hora, hoje dia 23/1, o último teste realizado, está aqui. Então, o mesmo resultado que a gente já tinha lá. E aqui você pode preencher os mesmos campos. Você pode preencher todos os campos e clicar aqui no botãozinho exportar. Então, exportar, ele vai abrir aqui as opções para a gente. Então, exportar na opção descritivo, na opção CSV. Por essa tela, então, a gente tem uma segunda opção. Você pode exportar os dados no formato CSV para, eventualmente, tratar esses dados ou incluir esses dados em uma planilha ou num relatório formatado ali especificamente para a sua empresa. O relatório descritivo é o mesmo relatório em PDF que a gente já visualizou anteriormente. Você pode gerar inúmeras versões desse relatório, caso você queira inserir mais informações no ensaio. Fica disponível aqui para vocês. Então, não vou gerar aqui. Aqui ao lado a gente tem a aba de contato, né, importante. Então, aqui vai ter o nosso contato, que é a nossa central de atendimento, 473370-2441. Nessa central você vai poder falar com a nossa equipe de vendas, com a nossa equipe financeira e principalmente com a equipe de assistência técnica, caso vocês tenham mais alguma dúvida em relação à operação do equipamento, a gente está inteiramente à disposição ali para ajudá-los. Aqui tem a opção de o menu de opções. Esse menu de opções não é usado no dia a dia, tá? É um menu de configuração do equipamento. Vocês podem até ver que alguns campos estão bloqueados. Esses campos são os campos de configuração de fábrica. Tá? Então, esses campos aqui somente a LHF consegue fazer a alteração deles. E também, através dessa tela aqui, é possível fazer a calibração do equipamento. Né? Então, a calibração ela pode ser realizada por laboratórios credenciados ao Inmetro, mas a LHF sugere que faça a calibração aqui em fábrica, para que a gente faça já, ao mesmo tempo, uma revisão do equipamento. Então, o equipamento sai de fábrica calibrado, com o certificado rastreado em Inmetro,
esse certificado ele não tem uma validade definida, mas as normativas impõem que sejam realizadas novas calibrações anualmente. Então, cada ano você precisa fazer essa calibração para garantir ali a operação do seu equipamento. Aqui a gente não falou, né, mas a gente tem um cadeadinho aqui no canto. Esse cadeadinho aqui é uma questão de bloqueio dessa tela, especificamente. Né? Então, eu posso bloquear. Você vai ver que desapareceu o menu aqui. A partir do momento que eu venho para cá, eu não tenho mais acesso a essa tela. A gente não comentou também, tá? Existe um menu aqui de configurações dos ensaios. Então, a gente tem o teste rápido, que são testes já pré-definidos. Então, vou entrar aqui só para mostrar para vocês. Então, são os dois testes pré-definidos, né? 3 cabos, 6 cabos. E só isso. Se você precisa fazer um teste monofásico, precisa fazer um teste de 12 cabos, precisa fazer um teste diferente, com várias bobinas, você tem a possibilidade de configurar esse teste através dessa tela. Tá? Um pré-requisito é que esse botão aqui esteja, ou esse cadeado esteja desbloqueado. Esse bloqueio aqui ele pode ser atualizado, né? A senha pode ser atualizada de acordo com o administrador do equipamento, para que o operador não tenha acesso à parte de configuração e calibração do equipamento e não tenha acesso também aos menus aqui de cadastro, edição, duplicação e remoção de itens previamente cadastrados aqui na base de dados do equipamento. Então, essa tela aqui permite que você cadastre novos itens ou utilize itens diferentes de teste, como é o caso dos 12 cabos. Então, 12 cabos, eu vou carregar ele, não seria o indicado, mas eu vou carregar só para vocês entenderem. Ele vem para essa tela nativa do equipamento, que é aquela tela que o equipamento abre quando ele inicia a operação. Então, através dessa tela nativa, você pode realizar o ensaio assim como na tela de teste rápido, mas a grande diferença é que esse menu aqui permite que você configure o seu teste. Não entraremos nesse menu de configuração neste vídeo. Esse caso é um caso mais específico. Caso você tenha essa demanda, entre em contato com a LHF, agende um treinamento que nós iremos aprofundar mais sobre esse tema. Em suma, a LHF fica à disposição. Temos novamente o contato aqui, né? Então, caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato aqui através do 3370-2441. Temos nosso e-mail contato@lhf. Tem o nosso site também com muito material sobre equipamento. Temos o nosso Instagram, tá? LHF Sistema de Teste. Temos o nosso YouTube, onde você está visualizando esse vídeo. Existem outros vídeos aqui que são muito importantes para você aprofundar um pouco mais o conhecimento. E a gente continua aqui à disposição para atendê-los no que for necessário. Desde já, o nosso muito obrigado e conte conosco em qualquer situação. Muito obrigado, até mais.